Olá pessoal, tudo bem? Eu vou trabalhar agora a lista 6, que trata da forma fatorada da equação do segundo grau. Vamos ver então como trabalhar com isso, tá? Então vamos lá. A gente sabe que uma equação de segundo grau, ela é apresentada assim, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é a forma geral dela e a gente sabe que o a ele não pode ser o zero, tá? E aí, como é que a gente coloca isso aqui na forma fatorada? A gente coloca assim, né? A vezes x menos x1 multiplicando x menos x2 é igual a zero. Quem é o x1 e o x2, né? Ou quem são, né, esses dois valores aí? Sendo x1 e x2 as raízes da equação de segundo grau. Então, sempre que um problema dá para a gente as raízes, né, a gente então escreve a equação de segundo grau nesse formato aqui. A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2 igual a zero. Às vezes, ele dá o valor do a. Às vezes, ele não dá o valor do a. Porém, esse a aqui ele não pode ser zero. Então, quando ele dá o valor de a, a gente substitui ele aqui. Quando ele não dá o valor de a gente divide pelo a do lado de cá e divide pelo a do lado de cá. Observem que o a corta com o a do lado de cá e do outro lado, 0 dividido pelo a vai dar 0. Então, aqui vai dar 0. No final das contas, a gente vai ter x menos x1, que multiplica x menos x2 é igual a 0. Então, se ele não der o valor do a, a gente utiliza essa equação aqui. Se ele der o valor do a gente multiplica o a na frente lá, tá bom? Essa é uma maneira, então, da gente trabalhar com as raízes de uma equação de segundo grau. Agora, uma outra maneira de a gente também descobrir qual é a equação de segundo grau, claro, a forma fatorada vai nos levar para a equação do segundo grau, tá? Existe uma outra maneira de a gente fazer isso, e a gente já aprendeu, que é trabalhar com a soma e o produto das raízes. A gente sabe que quando a gente tem a soma das raízes, que é menos b sobre a, e tem o produto das raízes, que é c sobre a gente pode pegar essa soma e esse produto e substituir de forma direta nessa equação aqui, ó, x ao quadrado menos soma de x mais o produto é igual a zero. Então, se for dada a soma das raízes e o produto das raízes, a gente pode utilizar essa equação aqui para descobrir a equação completa do segundo grau ou incompleta, tá? Depende do que ele dê ali, soma e produto. Isso aqui funciona por quê? Por que isso daqui dá certo? Porque a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é a equação completa, né? Se a gente dividir aqui pelo a, dividir pelo a, aqui pelo a e aqui pelo a gente vai ter aqui x ao quadrado, porque esse a vai cortar com esse, mais b sobre a x, mais c sobre a, e 0 dividido por a é 0. Observe que aqui apareceu, ó, b sobre a. Observe que aqui a gente tem b sobre a. Se a gente trocar o sinal do lado esquerdo e trocar o sinal do lado direito, a gente vai descobrir que b sobre a é menos s. Então, a gente pode trocar esse b sobre a por menos s e colocar o x. E observe que o c sobre a, ele está aqui, ó, c sobre a. E c sobre a é o produto. Então, a gente pode colocar aqui mais p igual a zero. E observe que se o problema ele der a soma e o produto das raízes, nós podemos então jogar nessa equação aqui, onde a soma a gente troca o sinal dela e o produto a gente mantém o sinal dele, tá bom? Vamos resolver as questões então. Então a questão número 1. A equação do segundo grau que possui como solução os números menos 2 e 3. Então menos 2 e 3 são as raízes. São raízes. Bom, se a gente tem as raízes, a gente pode jogar na forma fatorada. Qual é a forma fatorada? A, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, e isso tem que dar o número 0. Como ele não falou o valor do a na equação do segundo grau, já que é uma equação de segundo grau, a gente pode dividir pelo a. Quando ele não der o valor do a gente divide pelo a. Aqui a gente vai cortar, vai sobrar então x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz,
E 0 dividido pelo A é 0. Então, a gente tem as duas raízes. Vamos jogar no lugar do x1 e do x2. E vai ficar assim, x, troca o sinal da primeira raiz. Troquei o sinal do menos 2, ficou mais 2. E agora, x menos, troca o sinal da segunda raiz. A segunda raiz é 3, troquei o sinal, ficou menos 3. Isso é igual a 0. Agora a gente vai desenvolver isso daqui. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 2 vezes x, mais 2x. Mais vezes menos é menos. 2 vezes 3 é 6. Isso é igual a 0. X ao quadrado, menos 3x mais 2x dá menos x. Menos 6 é igual a 0. Essa é a equação, então, que ao ser resolvida, vai gerar essas duas raízes aqui, menos 2 e 3. E isso aqui a gente encontra na letra aqui, vamos ver. Na letra A não está, x ao quadrado mais 2x, é x ao quadrado menos x. A letra B tem x ao quadrado menos x mais 6, tem que ser menos 6, tá? Não é a C, é a D, tá? X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Pessoal, uma outra maneira que vocês poderiam ter utilizado para descobrir isso aqui é, se a gente tem as raízes, então a gente tem a soma dessas raízes, tá? Se a gente tem as raízes, a gente tem a soma. E se a gente tem as raízes, a gente também tem o produto dessas raízes, ok? Então a gente tem o menos 6. Se eu tenho uma soma e o produto, eu posso substituir isso daqui na equação x ao quadrado menos sx mais produto é igual a 0. X ao quadrado, troca o sinal da soma, troca o sinal do 1, fica menos 1 vezes x, mantém o sinal do produto, menos 6 é igual a 0. X ao quadrado, menos x, menos 6 é igual a 0. Então, numa prova, você pode utilizar qualquer um dos métodos, sem problema nenhum, tá bom? Vamos para uma outra questão. Das equações quadráticas abaixo, e sabendo que A é igual a 1, observe que ele deu o valor do A, ó. Qual é a equação que possui soluções 2 e menos 3? Então, vamos tirar os dados aqui, ó. Ele disse que o A é 1, ele disse que uma raiz vale 2, ele disse que a outra raiz vale menos 3. Então, a gente pode pensar assim. A, que multiplica x menos a primeira raiz, x que multiplica x menos a segunda raiz, isso é igual a 0. Como ele deu o valor de A, eu vou substituir aqui, a primeira raiz aqui e a segunda raiz aqui. Vai ficar assim, A é igual a 1, x menos a primeira raiz, troca o sinal da primeira raiz, menos 2, x troca o sinal da segunda raiz, aqui é menos, vai ficar mais 3. Isso é igual a 0. 1 vezes qualquer coisa, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos vezes mais é menos, 2 vezes 3 dá 6, isso é igual a 0. X ao quadrado, aqui a gente vai juntar, vai dar 3 menos 1, menos 2, vai dar 1x, menos 6 é igual a 0. Então agora é só procurar essa equação lá. A gente vai ter ela aqui, né? X ao quadrado mais x menos 6 está na letra A, tá bem? Uma outra maneira de resolver é, se eu tenho as duas raízes, eu tenho a soma das duas raízes. 2 menos 3 e a soma é menos 1. Se eu tenho duas raízes, eu tenho o produto das duas raízes, 2 vezes menos 3, isso vai dar menos 6. Se eu tenho a soma e o produto, eu posso jogar em x ao quadrado menos soma das raízes vezes x, mas o produto é igual a 0. X ao quadrado troca o sinal da soma, aqui é menos, vai ficar mais 1x, e mantém o sinal do produto, menos 6, igual a 0. X ao quadrado mais x menos 6 é igual a 0, e observe que essa solução é idêntica à primeira, tá bom? Vamos a uma outra questão. Escrevendo-se uma equação de segundo grau cujas raízes sejam menos meio, então aqui eu tenho uma raiz que é menos 1 sobre 2 e tenho a outra raiz que é menos 1 sobre 3. Bom, se a gente tem as duas raízes, então nós podemos pensar na forma fatorada. A, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, e isso é igual a 0. Como é uma equação, a gente pode, e não foi dado A, a gente vai dividir pelo A e vai dividir pelo A. Então vai sobrar aqui
x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Isso aqui vai dar 0, tá? Aqui vai dar 1, não precisa colocar, e 0 no final. Bom, como essa raiz aqui é menos meios, então vamos trocar ela aqui. Então vai ficar x, troca o sinal de menos, vai ficar mais meio. E aqui, menos, menos, vai dar mais 1/3. Isso é igual a 0, tá? Agora vamos multiplicar isso daqui. Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1/3 mais 1/3 de x, 1 meio vezes x mais meio de x, mais vai dar mais, 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 3 vai dar 6, está multiplicando é igual a 0. Observem que 6 é o MMC. Então, vou multiplicar todo mundo pelo número 6, tá? Vou multiplicar todo mundo pelo 6. Vai ficar 6x ao quadrado. Multipliquei ali por 6. Aí eu vou multiplicar aqui também por 6, tá? 6 vezes 1/3 de x. Vamos multiplicar por 6 de novo, mais 6 vezes meio de x, mais 6 vezes... Então, multiplicar todo mundo pelo 6. Quando a gente tira o MMC, a gente faz isso, né? Então, aqui vai ficar 6x ao quadrado. 6 dividido por 3 vai dar 2x. 6 dividido por 2 vai dar 3x. E 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 1 é 1, é igual a 6. É igual a 1 vezes 1 é igual a 1, igual a 0. 6x ao quadrado, mais 2 mais 3, 5x, mais 1 é igual a 0. Então, essa é a solução, ou a equação que a gente procura. Então, 6x ao quadrado mais 5x mais 1 está aqui na letra A, tá? Uma outra maneira é, tendo as raízes, a gente pode somar as raízes, pode multiplicar as raízes e jogar ali dentro daquela equação x ao quadrado menos soma x mais produto igual a 0. Então, a gente poderia ter feito assim. Soma das raízes, menos meio, menos 1/3. Isso é igual, menos, né? O MMC é 6, vai dar por 2, 3, menos 3, por 3, 2, vai multiplicar lá em cima, menos 2. Então, a soma é menos 5/6. O produto é menos meio, que multiplica menos 1/3. Vai dar mais 1 sobre 6. Jogando, então, em x ao quadrado menos soma de x mais produto igual a 0, nós teríamos isso aqui, x ao quadrado. No lugar da soma, coloca menos 5/6, só que tem que trocar o sinal. Então, vai ficar mais 5/6 de x. E o produto mantém o sinal mais 1/6. Isso é igual a 0. Multiplica todo mundo por 6. Então, a gente vai ter 6x ao quadrado. Vai multiplicar por 6, vai sumir esse 6, vai ficar 5x. Vai multiplicar por 6, vai sumir esse 6, vai ficar 1. Isso aqui é 0. Observe que esse resultado é idêntico a esse resultado aqui. Tá? Então, vamos a mais uma questão. Para que os zeros... O que são os zeros, né? Quando ele fala para que os zeros da equação, os zeros é a mesma coisa que as raízes, tá? As raízes. Então, quando ele fala os zeros, ele fala as raízes. Para que as raízes da equação x ao quadrado menos mx mais 12 seja igual a 0, sejam 4 e 3, então as raízes sejam 4 e 3 são as raízes, ele quer saber quanto é que vale m. Então, eu vou resolver essa questão de 3 maneiras diferentes, tá? Vamos chamar de solução 1. Vamos colocar aqui, ó. Solução 1. Como ele está falando das raízes, vamos colocar na forma fatorada. Vai ficar assim, a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, isso é igual a 0. Como ele não falou nada sobre o a gente vai dividir por a e vai dividir por a. Então, a gente tem aqui x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, isso é igual a 0. Colocando a primeira raiz aqui, fica x menos 4. Colocando a outra raiz ali, fica x menos 3. E isso vai ser igual a 0. Resolvendo isso aqui, vai ser x vezes x, x ao quadrado.
x vezes menos 3, menos 3x, menos 4 vezes x, menos 4x, menos vezes menos mais, 4 vezes 3, 12, isso é igual a zero. A gente vai ter x ao quadrado, menos 7x, mais 12 é igual a zero. Agora, por comparação, vamos comparar, olha só. Vamos colocar aqui do lado. Comparando isso aqui com o que a gente achou ali, ó, x ao quadrado menos 7x mais 12 é igual a zero. Observa que o número 1 está aqui na frente. Observa que o menos m é o b, é o menos 7. Então, olha só, o menos m é igual ao menos 7. Então, a gente tira que o m é 7, tá? E o 12 é o 12. Então, o m ele é 7 e 7 está na letra A. Bom, essa é uma solução. Deixa eu apresentar para vocês uma outra solução. Seria uma solução 2. Solução 2. Bom, na solução 2, vamos usar a soma e o produto das raízes. Então, se a gente tem as duas raízes, a gente tem a soma delas. 4 mais 3 é igual a 7. Se a gente tem as raízes, a gente tem o produto delas. Então, o produto é igual a 4 vezes 3 é igual a 12. Se eu tenho a soma e o produto, eu posso jogar isso em x ao quadrado menos soma de x, mais produto é igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado, a soma é 7, vai ficar menos 7x, mais 12 é igual a zero. E, da mesma maneira, isso daqui, comparando com isso daqui, a gente pode colocar embaixo aqui, ó. Vou pegar a vermelha aqui, ó. X ao quadrado menos mx mais 12 é igual a zero. Por comparação aqui, ó, a gente percebe que 1 é 1, menos 7 é menos m, então m é 7 e 12 é 12, tá? Resolve por comparação e percebe aí que o m ele vale 7. Vamos a uma terceira solução, tá? Solução 3. Na solução 3, a gente pode fazer assim, ó. A gente sabe que 4 é raiz. Se 4 é raiz, então a gente pode substituir lá no x. 4 é raiz. Se 4 é raiz, a gente coloca no lugar do x. A gente faz assim. No lugar do x aqui vai ficar 4, vai ficar ao quadrado, menos m vezes 4, mais 12 é igual a zero. Que vai ficar 16 menos 4m mais 12 é igual a zero. 16 mais 12 vai dar 28. 28. Passa esse 4m para o lado de lá, vai ficar 4m. Vamos dividir por 4 e vamos dividir por 4. Observem aqui que a gente vai ter 7 igual a m, tá? Que é o resultado que a gente queria. Bom, pensando dessa maneira, então teria uma solução 4. Se a gente quisesse aqui uma outra solução, a gente poderia solucionar fazendo no lugar, a gente colocou 4 no lugar do x, mas 3 também é raiz. Então a gente pode colocar 3 é raiz. Então 3 eu posso colocar no lugar do x. Vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado menos m vezes 3 mais 12 é igual a zero. E aqui vai dar 9 menos 3m mais 12 é igual a zero. Então vai dar 9 mais 12 vai dar 21. E esse 3m eu passo para lá, vai ficar positivo lá. Vamos dividir por 3 agora. E dividir por 3. Observa que vai dar 7 é igual a m do mesmo jeito. Ó. Então, 4 maneiras de resolver esse problema, tá? Usando a forma fatorada, que é o que a gente está estudando agora. Soma e produto, que a gente tinha estudado na ideia anterior. Usando a raiz no lugar do x. E usando o 3, no caso usei o 4 e agora usei o 3 no lugar da raiz. Então é isso, pessoal, tá? Até um próximo momento. Tudo de bom, bons estudos. Tchau.